Vamos orar, irmãos. Ó Santo Deus, soberano, aqui estamos diante do Senhor nesta noite, porque a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, tem nos sustentado. Teu é o poder, Teu é o domínio, Tua é a glória, Senhor. Exaltado seja o Teu santo nome, porque Tu és o nosso amparo, a nossa força, o nosso socorro. Ó Deus, nosso refúgio. E assim, Pai, diante de Ti pedimos, fortalece-nos na fé e nos faz crescer mais e mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem pertence a honra, a glória e o louvor. Ó Santo Deus, dispõe o nosso coração para só temer ao Senhor e sacia-nos a cada manhã com a Tua benignidade, para que possamos, Deus, cantar de júbilos e bendizer o Teu nome, por alegria do Espírito Santo sendo colocada todos os dias em nosso coração. Pois Teu é o reino, a glória e o poder, Senhor. Por isso, Pai, faz-nos viver em todo o proceder em santidade para a Tua glória. Ó Santo Deus, soberano e glorioso Pai, também queremos aqui diante de Ti colocar o nosso país em Tuas mãos. Ó Santo Deus, o Senhor conhece, Deus, as lutas da nossa nação. O Senhor, Deus, é Deus rico em justiça, em misericórdia e bondade. E pedimos que o Senhor tenha compaixão da nossa nação, do nosso povo, para que Deus, do meio dos brasileiros, venha, Deus, mover do Teu Espírito Santo em trazer arrependimento, quebrantamento de coração, que o nosso povo se volte para Ti e traga libertação do império das trevas da nossa nação. Liberta a nossa nação de todo cativeiro espiritual, de todas as trevas espirituais, e faz a nossa nação um povo livre para servir ao Senhor. Ó Deus, nós suplicamos por Tua graça, pelo mover do Teu Espírito Santo. Ó Santo Deus, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Ao Teu nome, Deus, da glória, Senhor Deus, ser exaltado. Santo Deus, que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, sobre a nossa nação. Pune, corrige toda impiedade e injustiça nesse país. Levanta, Deus, homens que temam ao Senhor para governar. E os que estão no poder, Deus, dá-lhes arrependimento. Concede a misericórdia, a sabedoria para governar. Os que têm cometido crimes, Deus, que sejam, Deus, expostos para que sejam corrigidos. Livra a nossa nação da maldade, da impiedade do diabo e todas as obras malignas do império das trevas. Liberta a nossa nação para Ti. E assim faz dessa nação, Deus, uma nação missionária, que leve o Evangelho a todos os povos que ainda faltam ouvir falar de Jesus. Teu é o reino, Tua é a glória, Pai. Venha o Teu reino sobre nós, sobre o nosso país, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras no Evangelho, a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, 29 ao 36. Amém? Diz assim: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-a, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar
de todas estas coisas que têm de suceder e está em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Esses dias nós temos meditado nas Escrituras, irmãos, dados sobre os cuidados espirituais. Alguns cuidados espirituais. E aqui nós temos o Senhor Jesus orientando e falando acerca de uma parábola, ilustrando com uma parábola, e dizendo que os homens conseguem interpretar, por exemplo, a criação, conseguem interpretar as estações através das coisas que acontecem. Ele usa como exemplo aqui, ele diz a figueira, uma pequena árvore, diz que quando começa a brotar, as pessoas olhavam para ela e sabiam que estava próximo, que o verão estava próximo. Ele diz, então o povo sabia interpretar a estação, baseado nos sinais que aconteciam através de uma planta, através de uma árvore. E aí Jesus usa essa parábola para alertar a igreja e dizer, os discípulos, e dizerem assim também, no versículo 31, quando vides acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Tá? Então, o que ele quer dizer com essa expressão? Ele está falando acerca do contexto, né? Dos sinais que haveriam para a vinda do Filho do Homem, do próprio Jesus, na sua segunda vinda. E quando ele fala o reino de Deus, é porque o reino de Deus é tratado no Novo Testamento como duas circunstâncias. Ele é tratado como um reino presente, mas é também tratado como um reino escatológico. Presente no sentido de que, por meio de Cristo, o Espírito de Deus ia reinar nos corações humanos, reinar sobre os homens. Trazendo o reino de Deus, Cristo veio e trouxe o reino de Deus sobre a terra, libertando pecadores do império das trevas e transportando para o reino de Deus, estando sujeitos, corações transformados, sujeitos a Deus. Então esse é o reino presente, mas o reino também, ele tem Jesus apresenta o reino de Deus com uma visão também futura, escatológica, que no sentido de concretização do século, de juízo final, de Cristo vir e trazer seu domínio sobre todos, inclusive sobre aqueles que não se submeteram a ele. Então, ele usa a expressão reino de Deus para falar também da consumação do reino, ou seja, o reino de Deus sendo consumado com o juízo final. Então, por isso que ele usa aqui a expressão. Ele disse que haveriam sinais, no versículo 32, ele diz assim, em verdade eu digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Essa expressão de Jesus, ele está se referindo aos sinais, alguns sinais que ele fala anteriormente. Então, ele diz que naquela geração aconteceriam vários sinais em que as profecias estavam falando, em que ele tinha profetizado. Então, grande parte, eu digo que a maioria dos sinais, ou seja, a maioria dos acontecimentos proféticos, aconteceriam ainda naquela geração. Ainda naquela geração. Tá? Então, por isso ele fala essa expressão. Aconteceriam ali muito cumprimento de muitas profecias. Antes mesmo da vinda de Jesus, aconteceriam, e principalmente naquela geração, no qual eles estavam inseridos, aconteceriam muitas evidências da vinda do Cristo, mais uma vez. 33, ele diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. No versículo 36, ele vai dar um sinal de alerta, de cuidado. Ele diz, vigiai, pois a todo tempo, orando, para escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e está em pé na presença do Filho do Homem. Então Jesus, ele alerta os seus discípulos que eles deveriam, em meio às aflições que eles passariam, em meio ao cumprimento de muitas profecias, que eles deveriam estar preparados para passar por o cumprimento daquelas profecias e estarem de pé diante do Filho do Homem, quando Cristo viesse. E agora, observe o versículo 34 e o 35. No versículo 34 e o 35, Jesus, ele fala sobre a preocupação, no sentido
positivo da coisa, ou seja, o estado de alerta, de vigilância que os seus discípulos deveriam viver em relação ao mundo. É um alerta, por isso ele diz, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências. Aí ele vai dizer de quê? Da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Versículo 35 diz, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Amém. Então, agora Jesus, ao falar da sua vinda, ele fala que o cuidado que ele está alertando aos irmãos, aos discípulos, sobre sua vinda, é que eles deveriam tomar cuidado com uma coisa, com o mundo, com o sistema mundano. Ele disse que eles deveriam estar preparados para a vinda de Cristo, tomando cuidado em não estarem com o coração nas coisas desse mundo, irmãos. Observe os detalhes desse versículo 34. Primeiro, Jesus, ele trata das questões mundanas, falando dos prazeres da vida. Por isso que ele usa consequências das orgias, ou seja, dos prazeres desse mundo. E ele diz consequências da embriaguez, de um homem viver fora de si mesmo, encantado com os deleites, com a mente presa à vida do mundo, e ele usa como aqui exemplo a embriaguez. Então aqui não é Jesus não está fazendo aqui um relato de minúcias do que é o mundo. Ele está dando apenas um resumo. Ele não está dizendo assim, olha, o mundo é orgias, embriaguez e cuidados da vida. Não, ele não está dizendo, ele não está dizendo que só isso é o mundo. Ele está apenas dando um resumo. Ele está mostrando que o mundo ele está relacionado às concupiscências da carne, orgias e embriaguez, concupiscências da carne, concupiscências dos olhos, soberba da vida, como descrito em 1 João capítulo 2, e depois ele faz uma descrição do mundo como as atividades do dia a dia, atividades da vida, as preocupações do mundo. Tá? Então, ele apenas faz um resumo do que é o mundo. O mundo tem a ver com aquilo que nos induz a pecar, mas o mundo também tem a ver com aquilo que é a atividade da vida, as atividades da vida. Comer, dormir, trabalhar, lazer, estudar, então negócios, compra, venda, então tudo isso, as dedicações da vida, é o mundo também. E o que ele está falando é que, primeiro, existem aquelas coisas que são prazerosas como consequência do pecado, existem aquelas coisas que são do mundo e que não são pecado em si, mas que se elas se tornam amor para nós, se tornam amor para a nossa vida, se nós passamos a amá-las a tal ponto delas nos sufocarem espiritualmente, delas serem o tesouro do nosso coração, então logo aquilo é pecado também. Tá? Então, nós sabemos que, por exemplo, um momento de lazer lícito não é pecado. No entanto, se aquilo me induz a pecar, a infringir as leis de Deus, se aquilo passa a ser um grande amor da minha vida, e fazendo-me ser desleal para com Deus e seus mandamentos, logo aquilo já é um pecado, se torna um pecado, se torna idolatria. Então, como nós usamos como exemplo na semana anterior, que tudo aquilo que você coloca seu afeto, o seu amor e que leva a infringir a lei de Deus, é pecado. Tudo aquilo que leva você, tudo aquilo que você ame no mundo, amar o mundo em si é um pecado. E tudo aquilo que você passa a se apegar a tal ponto que faça com que você seja desleal para com Deus, é transgressão, é idolatria. Então, Jesus faz apenas um resumo do que é o sistema mundano. E ele diz, então, pelo que o texto mostra, Jesus diz que é um dos fatores que iria, provavelmente, derrubar muitos.
manter muitos afastados do verdadeiro evangelho, de viverem o evangelho na sua plenitude. Então, por isso que ele diz que nós deveríamos ter um grande cuidado. Ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Com o quê? Com os prazeres do mundo, né? Ele diz orgias e da embriaguez, ou seja, em consequência dos prazeres do mundo, sobrecarregado, e das preocupações deste mundo. Das preocupações deste mundo. A palavra aqui, a expressão usada inclusive por Jesus, preocupações deste mundo, literalmente significa cuidados da vida. Tá? Então, cuidados da vida. Quais são os cuidados da vida? A multidão são todos os nossos afazeres do dia a dia. Todos os nossos afazeres do dia a dia são mundo. E se tornam pecado quando isso nos influencia, quando Satanás ele opera na nossa mente. De tal forma, ele trabalha na mente de um pecador, de tal forma, de um cristão, por exemplo, de tal forma que os cuidados da vida possam tomar o coração dele de tal forma que ele despreze as coisas do alto. O que começa a afetar a vida espiritual dele e ele se torne oprimido. A palavra sobrecarregado aqui, ela é uma palavra grega que também ela significa estar oprimido. É como o estado de alguém que está, por exemplo, um escravo. Um escravo, essa palavra poderia ser usada para o contexto de escravos que trabalhavam de sol a sol, praticamente do primeiro dia ao primeiro dia da semana, ou seja, sem ter descanso, intensamente, e que ficavam extremamente oprimidos, ou seja, eram oprimidos pelo excesso de carga. E o que Jesus está falando é que o excesso do mundo sobre nós, dos cuidados da vida, ele pode produzir algo, ele diz, tornar alguém oprimido, sobrecarregado. E de tal forma sobrecarregado, que a pessoa pode desprezar as coisas de Deus, aquilo que ouviu, aquilo que aprendeu no Evangelho. Então, por isso nós podemos observar que as Escrituras, que o Senhor Jesus, quando ele fala, por exemplo, da parábola do semeador, nós vamos perceber, quando ele está falando sobre a parábola do semeador, um detalhe. Ele vai dizer que um dos problemas que sufocam a palavra de Deus, do Evangelho, em Mateus 13, por exemplo, ele diz no versículo 22, né? O que foi semeada entre espinhos, lá em Mateus 13, 22, ele fala, o que foi semeada entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, aí ele diz, olha, os cuidados do mundo, não é a mesma expressão. Lá, a diferença é que lá em Lucas, né, em pequeno detalhe, em Lucas, Jesus usa a expressão preocupações deste mundo. E aqui na parábola do semeador e do solo, ele usa a expressão semelhante, que significa a mesma coisa, cuidados da vida, cuidados do mundo, está aqui. Então ele diz que o que é semeada entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinação das riquezas, ou seja, as preocupações com as coisas desse mundo, e a prosperidade, o bem-estar, comer, vestir, estar bem financeiramente, ele diz, sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Então, grande parte das pessoas que abandonam a palavra de Deus, que escutam o Evangelho, que escutam a palavra de Deus, grande parte das pessoas abandonam o Evangelho por causa do mundo. E quando eu me refiro ao mundo, não é nem sempre, nem todos que se desviaram da palavra, que ouviram o Evangelho e tal, disseram que creram e tudo mais, e depois se desviaram. Grande parte, eu digo a maioria, não se desviou.
pela embriaguez e as consequências da embriaguez da orgia. Muitos se embriagaram simplesmente por causa dos cuidados do mundo, da lida, dos afazeres, e foram deixando, se esquecendo da palavra, do temor a Deus, da responsabilidade como cristão, e foram deixando de congregar, deixando de viver para Cristo, e largaram mesmo o evangelho, aquilo que ouviram foram tragados do coração, não lhe entrou, não lhe enraizou no coração a palavra de Deus, não se converteram verdadeiramente de todo o coração ao Senhor, tiveram apenas por um instante, e aí, segundo as Escrituras, o que aconteceu, qual foi o problema? Jesus diz que o problema é que essa pessoa era semelhante à semente que foi semeada entre espinhos, e ouviu a palavra, porém, os cuidados do mundo, ou seja, as preocupações desse mundo, as inquietações da vida, a vida do mundo, do dia a dia, dos afazeres, das preocupações, do ganho, da prosperidade material, dos cuidados com isso, com aquilo outro, ele diz, isso sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Então, Satanás tem os seus meios de arrancar a fé que está brotando ali no coração de alguém, de arrancar a palavra que está sendo implantada na mente, nos corações. Ele tem seus meios, e um deles é os cuidados da vida, é o amor ao mundo, é os cuidados com as coisas do mundo. Muito bem. Então, qual é o cuidado espiritual que nós estamos definindo? Um dos cuidados que nós temos com a nossa vida espiritual é, sim, nos prevenir de antemão e tomar muito cuidado com os cuidados da vida para que nós não estejamos sobrecarregados com o mundo. Esse é um dos cuidados espirituais que temos que ter sempre. Nós observamos que as Escrituras, elas estão cheias de referências bíblicas, nos orientando a ter cautela, preocupações, cuidados espirituais com a nossa vida, para que nós não sejamos influenciados pela vida mundana novamente. De lá nós viemos. Nossa mentalidade antes de Cristo é viver para nós mesmos, é viver para os nossos próprios pensamentos, é viver para a vontade da carne, é viver para a vontade do diabo e da vida do mundo. Nos convertemos a Cristo. Somos transportados ao reino de Deus. Se verdadeiramente nos convertemos ao Senhor, a nossa mentalidade tem que mudar, o nosso coração, as inclinações dele tem que mudar. E agora nós não podemos mais viver para esse mundo. Utilizamos dele, mas não podemos amá-lo nem viver para ele, dedicar nossa alma a ele, mas ao Senhor. Então, é um dos cuidados que nós temos que ter. É de nós estarmos preparados para a vinda de Jesus e o mundo não ser para nós o motivo da nossa decadência espiritual. Então, a palavra de Deus nos orienta a nós não nos deixarmos sobrecarregar com os prazeres dessa vida, nem com os cuidados, nem com as preocupações do dia a dia dessa vida, a tal ponto de sufocar a palavra de Deus nos nossos corações, nos impedir de crescer na fé e, de fato, ter a fé amadurecida e tornada verdadeira, plena em Cristo Jesus, e, por fim, confirmar a nossa eleição, vocação e redenção que há em Jesus Cristo para a vida eterna. Então, a Bíblia nos exorta a um cuidado com isso. E quais são os cuidados que as Escrituras nos falam que nós devemos ter em relação ao mundo? O primeiro deles está descrito aqui pelo próprio Senhor Jesus. Ele diz, para que vocês não estejam sobrecarregados, oprimidos. Oprimidos. O que quer dizer isso? Meus irmãos, o que Jesus quer mostrar com isso ela apresenta, aprendemos dois conceitos aqui. O primeiro deles é que viver o Evangelho é manter uma vida fiel ao Senhor, consagrada a Ele, leal ao Evangelho, sem permitir que o mundo tenha poder sobre nós ou influência sobre nós, porque não pode mais ter. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Está lá em 1 João capítulo 5. E o que é que faz com que alguém vença o mundo? Ele diz, é a nossa fé. É estarmos firmes em Cristo Jesus, é estarmos firmes no Evangelho. Então, todo aquele que não está firme no Evangelho, ele se deixa influenciar pelo mundo, ele fica sobrecarregado e oprimido, e vive oprimido espiritualmente. Então, estar sobrecarregado espiritualmente leva a pessoa a desanimar-se na prática e obediência às leis de Cristo. Estar sobrecarregado pelo mundo leva a pessoa a não ter prazer na piedade, na oração, na leitura da palavra, em congregar. Ela é desanimada para as coisas de Deus, porque está oprimida pelo mundo. E ela prioriza as coisas do mundo, e vai viver assim o tempo todo, porque ela está se desviando dos caminhos da palavra. Você pode ter certeza, toda pessoa que está oprimida espiritualmente, ela não tem prazer
ela não cresce no prazer, na piedade e nos mandamentos de Cristo e no conhecimento de Cristo. A pessoa sobrecarregada espiritualmente pelo mundo, ela não tem prazer com o corpo de Cristo. Ela não tem prazer com a comunhão com o corpo do Senhor, com o corpo de Cristo, com a comunidade de discípulos de Jesus Cristo. Então ela vive ali, isolada, vivendo a sua própria vida, independente do corpo de Cristo, da igreja. Então entenda isso. Deixa eu explicar algo muito sério para os irmãos. Muita gente congrega nas igrejas, mas você sabia que muita gente congrega nas igrejas e estão desviados? E nem sabiam. Por exemplo, se alguém ele só frequenta a igreja no domingo e volta para casa, ele não tem fraternidade com seus irmãos, ele não tem um tempo para estar com a sua igreja, para conversar com um irmão, ele não tem tempo para ir numa reunião da igreja para orar, ele não tem tempo para nada, para as coisas de Deus. Em casa ele tem dificuldade na sua vida devocional. Então ele vive um cristão como se fosse sozinho. Eu sou um cristão, mas ele é sozinho, ele não tem fraternidade, ele não tem relacionamento com a sua igreja. Ele já foi desviado há muito tempo e ainda está pensando que está crente, que está em Cristo. Aqui diz, como um corpo, como diz, um corpo pode viver, alguém, membro de um corpo, pode viver separado do corpo. Tem como um pé viver separado de um corpo? Não. Tem como uma orelha funcionar, viver um ouvido separado do corpo? Não vive assim. Mas tem muitos cristãos que estão pensando que estão vivos, que estão em Cristo. Se estão, de alguma forma, em Cristo, estão adormecidos espiritualmente. E o que Efésios diz? Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará, levanta-te dentre os mortos. Então, a única resposta, talvez, para um estado de alguém, ou ele já está desviado, ou ele está numa situação de sonolência espiritual, onde o diabo está amortecendo ele, e fazendo ele se comportar como um morto espiritualmente. De tão perigoso que é a influência do mundo sobre o coração e a vida de uma pessoa que se diz cristã. O povo de Deus, o cristão, ele tem que ter prazer nas coisas do alto. Ele tem que ter alegria de estar no meio da sua igreja, de conviver com os irmãos, e viver a piedade e alegria em submeter aos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando alguém não está assim, ele não está consagrado, então fica oprimido pelo diabo. Oprimido, sobrecarregado, ranzinza, sem alegria nas coisas de Deus. Então, isso é alguém sobrecarregado pelo mundo. Veja que as Escrituras, em Tiago, muito claramente em Tiago 1:27, irmãos, um texto bem conhecido nosso, para reafirmar aos irmãos o que Jesus está dizendo com os cuidados do mundo, o que ele quer dizer com a vida sobrecarregada, o coração sobrecarregado com as consequências da orgia, embriaguez e os cuidados do mundo. Então ele está falando de alguém que está vivendo mundanamente, que está preso a isso, aos prazeres da vida, às preocupações, aos bens materiais, está vinculado ao mundo e preso ao mundo e cativo ali na sua mentalidade, oprimido, sobrecarregado e sem viver uma vida consagrada a Deus. Veja que as Escrituras, em Tiago 1:27, diz que a religião pura e sem mácula, ou seja, sem nenhuma deficiência, sem mancha, para com nosso Deus e Pai, ele dá duas atribuições características da religião verdadeira. A primeira delas, amor ao próximo, amor ao semelhante. E ele usa a expressão visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, ou seja, se refere a um resumo de pessoas necessitadas. Então, religião verdadeira é amar, é ter compaixão do semelhante, amar o próximo. E ele diz, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, de não amar o mundo, de não priorizar algumas coisas mundanas em sua vida, de não ser cativo desse sistema governado, operado pelo diabo, onde o diabo está trabalhando e operando nos corações humanos, mas vivendo uma vida consagrada a Deus, consagrada ao Senhor. Muito bem, então é isso. Jesus está dizendo que, ele diz, na vinda dele, ele quer encontrar pessoas como verdadeiros discípulos, que são pessoas consagradas ao Evangelho, fiéis a Cristo, sujeitas aos ensinos de Jesus, vivendo piedosamente em Jesus Cristo, em toda sabedoria e compreensão e entendimento da vontade de Deus, liberto desse mundo e seu sistema. Pois mesmo, veja que a razão pela qual Cristo morreu, uma das razões, foi para nos libertar do mundo.
Nós vemos descrito claramente na palavra de Deus em Gálatas capítulo 1, irmãos. No versículo 3, você vai perceber por que nós falamos a graça e a paz do Senhor Jesus, porque a maior parte das Escrituras cumprimenta os cristãos assim. Ele diz, graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 4, diz, por que ele se entregou na cruz? Porque, irmãos, ele diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, primeira razão. Aí ele diz, para nos desarraigar. Ou seja, o que é desarraigar? Libertar, tirar de uma prisão, de um cativeiro. Então ele diz, para nos libertar, nos arrancar, nos tirar deste mundo perverso. É libertar desse mundo, desse sistema mundano, no qual Satanás opera, induzindo os homens a viver longe de Deus. Então ele diz, o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Então Jesus veio para nos libertar do pecado, para nos libertar, nos arrancar desse mundo. Por isso que ele dizia, quando ele evangelizou os discípulos, o que ele falava sobre ele mesmo e sobre os discípulos? Jesus dizia, olha, eu não sou desse mundo. E ele dizia a mesma coisa sobre os discípulos, vós não sois desse mundo. E que ele está se referindo a isso? Porque os discípulos estavam no mundo, como ser humano, habitando, trabalhando, comendo, dependendo desse mundo, das coisas da vida. No entanto, Jesus disse, vocês não são daqui, desse mundo. Porque ele estava afirmando que ele veio para proclamar o Evangelho, perdoar os pecados dos seus discípulos, mas também libertá-los desse mundo pela limpeza da palavra de Deus, transformá-los, libertá-los do sistema que Satanás opera. Por isso ele disse, não peço que os tire do mundo, ou seja, da vivência aqui desse mundo, da vida do mundo em si, naquele contexto, mas diz, mas que os livre do mal, do maligno, ou seja, da mente pensante que opera por meio da economia, da política, do trabalho, das coisas desse mundo, e que está aí tentando influenciar as pessoas, amarem a política mais do que a Deus, amarem o trabalho mais do que a Deus, amarem o lazer mais do que a Deus, a cultura e etc. Então, nas muitas áreas que o mundo está aí, tem uma mente que está tentando operar por trás de tudo isso, tentando induzir e seduzir o seu coração para que você ame esse mundo e as coisas que existem nele. É isso que o diabo faz. Por isso que você vê corrupção na política, você vê corrupção na cultura, você vê corrupção no processo, no processo econômico de todos os países, você vai ver ali desvios no processo econômico, na maneira de viver economicamente do povo, você vai ver corrupção na educação, você vai ver a corrupção no sistema de saúde mundial, você vai ver isso para todo lado, gente querendo ganhar dinheiro, por exemplo, através do sofrimento alheio, tudo isso por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então, quando o homem se utiliza desse mundo de forma pecaminosa, sem Deus, sem temor a Deus, então isso acaba se desviando por obras no qual Satanás opera e leva o homem a viver contrário à vontade de Deus nesse mundo. Por isso que as Escrituras falam, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, não procede do Pai, mas vem do mundo. E o que ele vai dizer? Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece eternamente, a vontade de Deus permanece eternamente. Então, porque esse mundo jaz no maligno. Então, existe ali, cada área desse mundo, economia, cultura, de todos os povos, nações, governos, poderes e governos, política. Então, existem todas essas áreas ao nosso redor, economia, e ali, pastor, é errado a economia de um país? Não, o problema é quando a economia está sendo influenciada pelo diabo. É quando o homem passa a manipular aquilo a favor da maldade. O problema da política é quando o diabo está operando no coração dos homens, seduzindo eles os utilizarem da política para o mal, para um benefício próprio, para cometer corrupção, fraude, etc. Então, a cultura, a Bíblia não tem problema com a cultura, mas quando a cultura, o Satanás, ele se infiltra na cultura, ele começa a operar na cultura, e o homem passa a amar a cultura, a ponto de não renunciá-la, quando ela está se desviando da verdade, quando ela pratica o que é mal, então ela se torna perversa e pagã.
Então, Satanás, ele opera em cada área. Ele está aí, operando no sistema da internet. Ele está aí, operando, então, na web, em tudo. Ele está aí, operando, procurando que possa tragar. Se o homem amar e for seduzido e amar a internet, se ele amar a internet, ele fica seduzido e ele peca. Se ele amar a política, ele fica seduzido e ele peca. Então, se ele amar a cultura, ele vai começar a fazer coisas culturais que aquilo vai induzi-lo a viver um pecado. Então, o inimigo está aí no mundo, em várias áreas. Por isso, a palavra de Deus diz que nós devemos nos acautelar e tomar cuidado, para que o nosso coração não esteja sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez. Quantos não estão utilizando-se do mundo e levam a pecar, viver na vida de pecado, de deslealdade a Cristo, ao Evangelho, à palavra de Deus. Irmãos, quais são as orientações das Escrituras em relação ao mundo? Os cuidados que nós temos que ter. Primeiro, as Escrituras dizem que nós devemos ter cuidado com a nossa mentalidade, a maneira de pensar em relação ao mundo. Se você abrir Romanos, ele vai dizer no capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Logo, ele está dizendo duas coisas. Primeiro, ele diz: mantenham-se consagrados a Deus. Mantenham sua mente sendo renovada. Sempre não permita que a sua mente fique cauterizada, envelhecida, influenciada por esse mundo. Renova a tua mente o tempo todo. Sempre aprendendo algo novo e renovando aquilo que relembrando e aprendendo aquilo que você já aprendeu. Renove a sua mente com a palavra de Deus, para que você esteja sempre se defendendo das astutas ciladas do diabo. Então, essa é a ideia. É ter uma mente consagrada a Deus, que é ter um culto, uma vida de culto a Deus através da nossa mente. E outro ponto que ele diz, e não vos conformeis com estes séculos. Algumas traduções, inclusive, traduzem até melhor, diz: não vos amoldeis. Não vos amoldeis, ou seja, não se deixe modelar por esse mundo. Então, quando ele diz: não vos conformeis com este século, o que a Bíblia está afirmando? Ele está dizendo: olha, não se deixe influenciar. Não deixe que o mundo modele a sua vida e a sua maneira de viver. E o diabo está aí operando, dizendo como você tem que comer, dizendo como você tem que horário que você tem que dormir, tentando influenciar, prejudicar a tua saúde, o teu corpo que é templo do Espírito de Deus, tentando te influenciar a fazer as coisas que vão prejudicar a tua relação com a tua família, tentando te induzir a ter paixões pelas coisas desse mundo e ser influenciado a tal ponto da tua mentalidade transgredir as leis de Deus. Você já imaginou, por exemplo, um homem maduro, um homem casado, com filhos maduros, gastar, por exemplo, horas no videogame, parecendo um menino, e tendo mulher para instruir na palavra, tendo filhos para educar, chega do trabalho, em vez de cuidar da família, instruir os filhos, instruir a esposa, santificar o seu lar, está lá 2 horas de jogos, pela internet, matando gente pela internet, todo feliz da vida, e acha que está santo, que está vivendo a vida que é uma maravilha para Deus, sendo que ele está vivendo debaixo de influência pagã, debaixo de influência do mundo. Entende? Está sendo contaminado, a mentalidade dele é imatura, é tolo. Ele pensa que vive para Deus e está negligenciando os preceitos mais importantes da lei de Deus, que é cuidar do mundo deles, é cuidar da própria família, entende? Então, você vê que o mundo pode estar ali em coisas, nos jogos, em coisas ali que são fúteis, tolas, que não servem para nada, e que estão lá influenciando a tua vida e levando você a se comportar como um tolo, um nécio, que não compreende a vontade de Deus e deixa de fazer a vontade de Deus por não compreendê-la. Esse é um dos objetivos do mundo. É levar a pessoa a viver como um pagão, a não compreender a vontade de Deus e nem praticá-la. Então, influenciando. Então, as Escrituras dizem o quê? Qual um dos cuidados que devemos ter com o mundo? Ele diz: não se deixe modelar por esse mundo. Então, reflita. Pastor, como eu posso investigar, dar um diagnóstico para saber se eu estou sendo influenciado pelo mundo? Primeiro dele, olhe para toda a sua rotina diária, olhe para a sua rotina diária e confronte ela com a palavra de Deus. Segundo,
Olhe, observe cada mentalidade, cada maneira de pensar que você tem, cada mentalidade construída na sua mente. E observe se ali não tem fortalezas do diabo, se algumas mentalidades suas não se desvia das Escrituras e confronte a sua maneira de pensar, a sua mentalidade. Entenda a diferença. Pensamento para mentalidade. Pensamento é aquilo que se pensa, é algo rápido, passou na mente. Mentalidade é algo construído que você vive como convicção de vida. Então, observe as mentalidades que você tem, as convicções de vida e de prática diária, se aquilo não está indo contra a palavra de Deus ou se aquilo não é uma influência do paganismo do mundo. Entende? Observe. Observe. Por exemplo, olha uma das coisas que nós, há um bom tempo atrás, nós mudamos da nossa igreja e temos ensinado os nossos jovens, os solteiros. Olha, se você quer formar uma família, faça um relacionamento sem contato físico. Faça tudo certinho, dentro da palavra. Se reúna para conversar, para ler a palavra, né, em público, vá num lugar aberto. Então, mostrando que esses relacionamentos, como invadiu as igrejas cristãs, chama namoro, de contato físico, se agarrando tudo ali, aquilo desencadeia lascívia, e lascívia é pecado, está lá em Gálatas, as obras da carne, aquilo induz ao sentimento de atração física e sexual, induz ao sexo, ao pecado. Então, a fornicação. Então, você já viu, você pegar uma palha seca, irmão, me diga, pega uma palha seca e bota um fogo ali próximo dela, o que acontece? Vai pegar fogo, se está aquecendo, vai pegar fogo. Então, e as igrejas não estão nem aí, dão curso para namoro. Mas onde é que está isso na Bíblia? Isso é paganismo dentro das igrejas. Por isso que muitos jovens gostam de igreja assim, toda cheia de coisa lá, toda cheia de onda, sabe, desse mundo. Porque são lugares onde permite-se viver uma vida como pagão. E aí é fácil. Entendeu? Então, a mentalidade influenciada, se eles ouvirem isso aqui, vão dizer, que pastor radical, que igreja radical, que não se pode namorar como tradicionalmente namora todo mundo. Não, mas isso não é correto. Isso vai induzir ao pecado. Isso vai induzir à imoralidade, você pode ter certeza. Como é que alguém está lá se esfregando o tempo todo e não vai sentir algum sentimento de inclinação sexual? É claro que vai, é homem e mulher. Entende? Então, mas as igrejas permitem. Tá? Então permite, porque é a influência da mentalidade mundana dentro dos corações. Imagine quantos pastores estão dizendo, tem pastor profetizando, dizendo para irmão, porque é casado com uma pessoa descrente que dá trabalho, dizendo assim, irmão, deixa essa que Deus tem o melhor para ti. O que é isso? Já ouvi pessoas falando isso, dizendo, pastor, já ouvi isso da boca de um pastor. Então, ou seja, incentivando as pessoas a viver trocando de família. Caso tiver problema, está dando problema? Beleza. É igual uma máquina velha, não presta, você joga fora e troca. Eles estão fazendo isso no casamento. Mentalidade pagã. Então, é influência do pensamento mundano sobre a mente das pessoas, induzindo elas a viverem em contrariedade, contra a vontade santa e preciosa de Deus. Então, outra maneira de se avaliar se alguém está vivendo uma vida influenciada pelo mundo é quando se perde o sentimento pelas coisas do alto, a alegria pelas coisas eternas. Pode ter certeza, frieza espiritual, falta de desejo de orar, de ir para a igreja, de ler a palavra, falta de inclinação para as coisas do alto, da piedade, falta de desejo de ganhar almas para Jesus. Então, essa falta de inclinação para as coisas do alto, já sabe, é mundanismo, é o mundo. Está sobrecarregado pelos cuidados do mundo. Está sobrecarregado pelas consequências dos cuidados do mundo, dos prazeres dessa vida, das inquietações do mundo, irmãos. Então, as Escrituras falam, Romanos 12, que um dos cuidados que nós temos que ter é não permitir que a nossa mente seja influenciada, modelada por este século, por esse mundo, uma visão, uma maneira de pensar mundana. É um dos cuidados que os cristãos devem ter em cada área da sua vida. Outro princípio bíblico está em 1 Coríntios capítulo 7. Outro cuidado que nós temos que ter em relação ao mundo. Primeiro é de não permitir que nós sejamos modelados, que a nossa mentalidade, maneira de pensar seja influenciada por esse mundo pagão, por o sistema no qual Satanás está operando. Segundo, é que no capítulo 7,
No capítulo 7 de 1 Coríntios, olha o que o texto diz, que um dos cuidados espirituais que nós devemos ter é não permitir que as preocupações da vida, todas elas, possam de alguma forma, ou seja, a gente não pode ter a agenda tão sobrecarregada que esteja nos impedindo de viver uma vida consagrada a Deus. Jamais. Ninguém pode dizer assim, estou ocupado demais, que não tenho tempo para orar. Estou ocupado demais porque eu não tenho como pregar o evangelho. Estou ocupado demais, eu não posso congregar. Estou cansado demais, não posso congregar. Então, essas coisas são perigosas. Veja, estou ocupado demais, não dá para cuidar espiritualmente da minha família. Isso é sério. Veja o que o texto diz aqui. 1 Coríntios capítulo 7, verso 29 ao 35. Vamos entender o texto com cuidado. 29. 1 Coríntios 7 diz, isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo assim, olha, ele não está dizendo jamais para você deixar de ver os cuidados do seu casamento. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que os cuidados com o seu casamento não podem impedir você de viver uma vida consagrada. Não pode. Você não pode amar o seu casamento mais do que amar a Deus. Então ele está dizendo, ora, os casados sejam como se não fossem, ou seja, como se não houvesse, o meu casamento ele não pode produzir um impedimento de viver uma vida consagrada a Deus, piedosa, de oração, de comunhão com Deus. Não pode. Eu tenho que viver bem e viver cada princípio relacionado ao meu casamento. No entanto, o meu casamento não pode me sobrecarregar, os cuidados com ele não podem me sobrecarregar a ponto de dizer assim, olha, estou cuidando tanto do meu casamento, que, de tantas coisas relacionadas a ele, que nem mais tempo para buscar a Deus eu tenho, para meditar nas coisas de Deus. Então ele diz, porque a Bíblia fala que uma das responsabilidades do casamento é o quê? É o marido procurar agradar a sua esposa e a esposa procurar agradar o seu marido. É um dos cuidados do casamento. Aí ele diz, vamos continuar. Versículo 30. Mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo, irmãos, faz o quê? Passa. Aí ele explica o que ele está querendo dizer com tudo isso. Ele diz, olha, o que realmente eu quero é que estejais livre de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuide das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuide das coisas do Senhor, para ser santa. Ou seja, está falando de pessoas solteiras, né? Que estão desimpedidas de qualquer obrigação e se dedicam integralmente, podem ter uma vida facilmente consagrada por estarem vivendo exclusivamente para si e podendo viver exclusivamente para o Senhor. Aí ele diz assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuide das coisas do Senhor, para ser santa. Assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa das coisas do mundo, de como agradar ao marido. Veja, entenda isso, ele não está condenando a vida de casado. Você está entendendo isso, né? Ele está apenas dizendo para que as pessoas possam não deixar com que nada possa ser um impedimento. Você não pode ter uma desculpa ou um impedimento para viver uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida consagrada a Deus. É isso que ele está falando. Tá? Aí ele diz, versículo 35, digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda heredar-vos, ou seja, não que eu tente de alguma forma forçá-los a algo, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Porque a vida cristã tem que ser uma vida consagrada a Deus. O cristão ele tem que andar no Espírito, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, o fruto do Espírito tem que se revelar na vida do cristão. Então ele tem que levar uma vida no Espírito,
de comunhão constante com o seu Criador, porque para isso existimos, estamos aqui, para viver para Deus. E ou seja, ainda que nós tenhamos os deveres desse mundo, comprar, vestir, comer, cuidar do nosso casamento, cuidar das obrigações da vida, ainda assim, todos esses cuidados jamais podem sobrecarregar nossos corações. Jamais podem ser tão sufocantes, tão cheios de preocupações, tão cheios de inquietações, e que isso comece a sobrecarregar a sua vida espiritual, lhe causar ansiedade, inquietação, perturbações de tal forma que você não consiga se concentrar mais para orar. É isso que ele está falando, é os cuidados de não ser sobrecarregado com os cuidados do mundo ao ponto de você não ter comunhão com o seu Senhor, com o seu Criador. Então, as coisas da vida devem ser realizadas, desde que não sejam pecaminosas, devem ser feitas com dedicação e amor, naquilo que se faz. A Bíblia diz, todos os vossos atos sejam feitos com amor. No entanto, elas jamais podem ser o amor da nossa vida. Jamais podem ser no sentido de ser o fiel amor da nossa vida, é o Senhor, amar de todo o coração somente a Deus. Amar de todo o coração, alma e força, é ao Senhor. Ele deve ser o exclusivo Senhor do nosso coração. Então, a palavra de Deus diz o quê? Que um dos cuidados que nós temos que ter com o mundo, com a vida do mundo, desse mundo, os cuidados dessa vida, é não permitir que os cuidados da vida nos impeçam de viver uma vida consagrada. Tá? Então, ele diz, não permitam. A ideia é essa. Se eu fosse resumir esse texto, ele diz, olha, não permitam que as suas obrigações diárias, que os cuidados da sua vida como um todo, possam ser um impedimento para que você viva uma vida consagrada ao Senhor. Amém? Então, cuide bem do seu lar, cuide bem dos seus deveres. No entanto, lembre-se disso. A nossa vida, ela começa com Deus, vivendo piedosamente com o Senhor, pois vivendo piedosamente em comunhão com Deus e consagrado a Deus é que nós podemos cuidar das pessoas ao nosso redor. Então, qual o outro cuidado que devemos ter em relação ao mundo, irmãos? A palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, diz que nós não devemos amar o mundo. 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17, diz. Então, nós vimos que a Escritura diz, primeiro, que cuidado temos que ter com o mundo? Ele diz, primeiro, não se deixe influenciar a sua mentalidade, sua maneira de pensar, se comportar pelo mundo, pelo seu sistema. Segundo, ele diz, não permita que o mundo, que a vida mundana, que a vida desse mundo, que as atividades cotidianas desse mundo, levem você a viver uma vida sem consagração a Deus. E você tem que ser uma pessoa consagrada a Deus, que ande no Espírito, que seja cheia do Espírito Santo de Deus. E terceiro, a Escritura nos alerta o cuidado de não amarmos esse mundo. Veja só. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai está nele, irmãos? Não está nessa vida. Ou seja, viver numa condição de amar o mundo, a Bíblia condena. Não pode se viver dessa forma. Ele diz de forma nenhuma. Ele diz, então, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Não ameis o mundo. Nós temos na Bíblia vários exemplos de amor ao mundo, mas temos muito. Temos o caso de Geazi, que, segundo as Escrituras, quando o profeta rejeitou receber ali as dádivas de Naamã, ele foi lá, mentiu, enganou para receber no lugar, porque ele amou. Ele preferiu mentir, desonrar a Deus, ser desonesto, do que submeter a Deus, porque ele amou aquelas coisas. Nós temos o exemplo do jovem rico.
que amou o presente século, que amou as coisas desse mundo a tal ponto de rejeitar, seguir Cristo devido àquilo que ele amava. Ele cumpria aparentemente toda a lei de Deus, mas o mandamento principal ele não cumpria. Mas não é só isso, nós temos o exemplo de Marta. Aí você pensa, então pronto, eu já escapei, eu não amo o mundo, porque eu não sou apegado à coisa material. Opa, glória a Deus. Mas então, será que você não é uma Marta, né? um Marto, uma Marta da vida? Porque a Bíblia diz que Marta só estava fazendo o quê, irmãos? Só estava fazendo afazeres domésticos. Mas os afazeres domésticos, cuidar da casa para ela, era mais importante do que ouvir a palavra do reino. Era mais importante do que estar com o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Salvador dela. Porque estava agitada, ansiosa, inquieta, cheia de preocupações. O que ela estava fazendo? Ela estava amando o presente século. Quando um simples cuidado da casa te impede de viver uma vida consagrada a Deus, é mundo, é mundanismo. Você já foi influenciada pelo sistema. Você já foi influenciada pela mente do diabo. Ah, mas é porque eu tenho que manter minha casa limpa. Você tem que manter em ordem. Mas se isso chega a obsessão de tal modo que você chega a atrapalhar você de ir para a igreja, de viver uma vida consagrada e piedosa, cheia do Espírito. Ele diz assim, a casa está limpíssima, cheirando ao melhor desinfetante da cidade. Mas, no entanto, a alma está suja, ofende os filhos, é grosseira com o marido, vive uma vida, medíocre espiritualmente. A casa está tão linda, mas por que está acontecendo isso? Por que a casa está tão bonita, mas a alma está tão suja? Ele diz, é falta de consagração, de piedade, de vida de oração, porque não é uma mulher de oração. É uma mulher que limpa bem a casa, mas não é uma mulher de oração. Tem que ser as duas coisas, tem que haver um equilíbrio nisso tudo. Então entenda isso. A Bíblia diz que as mulheres devem ser boas donas de casas, porque se elas não forem, elas difamam o Evangelho. No entanto, elas têm que entender quais são a ordem das prioridades. Consagrar-se ao Senhor, consagrar-se a Deus. Lembra de Marta, o exemplo daí, a Martinha lá, pensando, eu estou servindo ao meu Senhor aqui. Senhor, tu não te incomodas? Que a minha irmã fique aí e não me ajude. Não, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte, então ela estava amando o mundo, e ela pensava que aquilo não tinha nada a ver, e era o mundo que ela estava sendo influenciada. Entende? Então, você vai ver exemplos e mais exemplos de pessoas que foram influenciadas pela vida do mundo, e que se deixaram levar pelo paganismo, pela mentalidade mundana, e deixaram de viver piedosamente em Cristo Jesus. Paulo chega a dizer que alguns, amando o presente século, abandonaram a obra missionária. Abandonaram o caminho de missões, pregaram o Evangelho. Então, há muitas coisas da vida que podem tomar os corações, anseio por poder, por liderança. Quantas pessoas, irmãos, deixaram de servir a Cristo por causa de status, de lugares altos que eles queriam chegar na vida, e abandonaram a palavra de Deus, os caminhos. Há pessoas, você imagina, há pessoas que são tão mundanas, que entraram nas igrejas, estão tão mundanas, que, por exemplo, se ela está na igreja, mesmo tendo tanta coisa para servir a Deus no corpo de Cristo, se ela não tiver uma função de liderança, ela não tem prazer de estar na igreja, trabalhando para Deus. Ah, meu irmão, mas tem tanta coisa a fazer. Tem tanta coisa. Você pode limpar um banheiro, você pode visitar um irmão que está mais fraco, você pode dar um estudo bíblico para uma criança, você pode fazer ação social da igreja, você pode fazer tanta coisa para servir a Deus. Mas se eu não tiver numa liderança, não dá para mim, me tiraram, não estou liderando. Não, amados irmãos, há muita gente que tem essa mentalidade mundana, sede por status, sede por autoridades e por funções. Não. Se você fosse um porteiro sentadinho na porta da igreja só para receber, glorifica a Deus pelo que você faz, está servindo. Você simplesmente é aquela pessoa que faz um lanchezinho para levar para os irmãos, glória a Deus por isso. Você está entendendo? Faça algo pelo reino de Deus, trabalhe, sirva a Deus. Então, o cristão, ele não pode viver debaixo de amor, paixões pelas coisas dessa vida, pelas coisas desse mundo. Então, por isso que as Escrituras falam, não ameis o mundo e nem as coisas, ou nem o sistema e nem o que tem no sistema. Porque é por isso que ele usa duas expressões, não ameis o mundo, ou seja, todo esse sistema que vivemos, e nem o que há nesse sistema, as coisas desse sistema, os objetos, as coisas desse sistema. Nada. Porque tudo que há no mundo é desejo dos olhos, é desejo da carne,
né? E é soberba da vida. Ou seja, você já prestou atenção, tanto que nós lutamos, as pessoas lutam tanto para ter as coisas. Lutam tanto para ter as coisas. Às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa, ela tem as coisas para que os outros vejam que ela tem. Se, às vezes, as pessoas não pudessem ver aquilo que você tem, talvez você não se preocuparia tanto em ter aquilo. Entende? Então, há muitas pessoas que têm as coisas por status, por ser reconhecida, que a Bíblia chama isso de soberba da vida. É quando você tem as coisas, ou faz as coisas para ser visto e reconhecido pelos homens, por orgulho. E o mundo ele é inclinado a essas coisas. A gente ter, fazer, realizar as coisas para ser visto, reconhecido por glórias desse mundo. Então isso faz parte do orgulho, do amor ao mundo. E isso, de fato, segundo as Escrituras, não agrada a Deus. Então, amados irmãos, por aqui nós encerramos por hoje e suplicamos ao Senhor que, como Jesus orou em seu pedido e disse: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amados irmãos, que Deus nos dê graça para que nós possamos viver uma vida consagrada ao Senhor, piedosa, que o Senhor aumente a nossa fé e nos faça livre de toda e qualquer influência do poder do maligno contra a nossa mentalidade, para que vivamos uma vida liberta espiritualmente de fato, libertas desse mundo, uma vida consagrada e piedosa em Cristo Jesus. Vamos orar, queridos. Santo Deus e Pai, nós te bendizemos, pois a Tua palavra é viva e eficaz. Nós sabemos que diariamente há muitos cuidados dessa vida, que nunca acabam. Todos os dias tem algo novo para a gente fazer. Sempre terão coisas novas precisando ser realizadas. No entanto, só uma importa verdadeiramente: buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ver uma vida piedosa, consagrada, cheia do Espírito Santo e no poder do Senhor. Ó Deus, faz isso em nós, ó Pai. Não nos deixe ser influenciados por esse mundo vão, pois a Tua palavra diz que esse mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nos ensina, Deus, a usar o nosso tempo para Ti. Nos ensina, Deus, a todas as nossas atividades serem consagradas, serem para o Senhor. Inclina nosso coração, as disposições da nossa alma para o Teu reino santo e eterno, Deus. Governa sobre nós. Governa sobre todo o nosso ser e maneira de pensar. Pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória, Senhor. Nos santifica na verdade que é a Tua palavra. E que nós, Senhor Deus, sejamos livres de viver uma vida sobrecarregada como pelas consequências desse mundo, Pai, dos cuidados desse mundo. Dá-nos uma vida consagrada e piedosa, Deus, a Ti. Aviva-nos, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo operando em nós, enche-nos da Tua graça. E aviva-nos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.